Olá, Deus, eles aqui, São Moreirão, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nos ensina a obedecer, Pai, o teu mandamento, as tuas leis, para que o Senhor possa agir. Em nome de Jesus. Lembre que, se nós obedecermos os mandamentos de Deus, as leis de Deus, Ele ajudará-nos em tudo, mesmo que pequemos, porque Jesus é nosso advogado. Vamos continuar. Levítico capítulo 4, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar, por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar, para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. Naquela época, no início do mundo, era assim. Hoje, você é falar com Deus, limpar seu coração e não fazer mais. E trará um novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Veja que todas as religiões do mundo, todas, seja qual for, tiraram das Sagradas Escrituras. Agora usam-se como querem. Igual a gente vê muitos pregadores utilizando a Bíblia de forma sombria, de forma maligna. E muitos o seguem, porque pensam que estão seguindo a Deus, a palavra de Deus. Mas estão seguindo de uma forma distorcida pelos falsos profetas. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação, e tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirá-lo-ás. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas um couro do novilho, e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com o fogo sobre a lenha. Fogo onde se lança a cinza, se queimará. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando um pecado que cometerem for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará
à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar. E fará a este novilho como fez o novilho da expiação, assim lhe fará. E o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Veja que esse novilho oferecido pelo pecado que a congregação ou que um dos israelitas cometem, ele não é consumido por Deus, apenas o sangue e a gordura, né? Então veja que nem esse holocausto presta para Deus, nem esse novilho presta, apenas o sangue que ele requer novamente. Mas os pecados são perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, a expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito. Veja que tudo para Deus é sem defeito, é perfeito. E porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto. Perante a face do Senhor, expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura de sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometer lhe for notificado, assim trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e o degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do seu sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado sem defeito, trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por ele, fará a expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado. Veja, gente, tudo que Deus manda é obedecer. Obedecer os mandamentos, obedecer as leis. Com isso, seremos salvos e moveremos o agir de Deus. Todos vocês que necessitam de alguma ajuda, que necessitam de um conforto, busquem a Deus. Deus está ao seu lado, a Trindade está ao seu lado. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo está ao seu lado, só esperando você pedir. E Ele fará o melhor para você. Todos os dias estamos lendo e Deus está operando milagres em cada um de nós. O milagre é ouvirmos as palavras e fazermos Deus mover. Obedeça as leis, obedeça os mandamentos,
que Deus fará de sua vida o melhor. Deus abençoe a todos.